Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Vamos dar uma overview sobre a demonstração de resultados da Porto Seguro e por que, no seu lucro líquido, houve essa redução de 28% no comparativo com o ano de 2020. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, se entender, o seu dislike também é importante, faça o seu comentário, a sua pergunta, para que eu possa direcionar o conteúdo e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. E para tomarmos os dados, vamos dar uma olhada aqui no release de resultados do quarto trimestre de 2021 disponibilizado pela companhia. E também vamos utilizar aqui essa apresentação da teleconferência do resultado do mesmo período. E alguns destaques que cita a companhia foi esta receita total, que atingiu 21 bilhões em 2021, um aumento aqui de 13% frente a 2020. O número de clientes alcançou 11,7 milhões ao final do exercício de 2021. A sinistralidade do alto, que é a parte de seguros da companhia, que é um dos pilares que ela tem, foi impactada no quarto trimestre, mas registrou sua segunda melhor marca dos últimos 10 anos. E aqui eu quero chamar a atenção para você, onde a companhia registra e a gente depois tem que olhar como é que estão os resultados. Mas olha aqui, ó, a companhia diz o seguinte, lucro líquido ultrapassou 1,5 bi em 2021, e a gente vai mostrar isso aí no detalhe, o que aconteceu, resultando, veja, que um retorno sobre o patrimônio líquido da companhia de 16,9% ao ano. Então, quer dizer, a companhia cita o seu lucro líquido e ela depois reporta o retorno do seu patrimônio líquido, mas ela não fala o que significou esse aumento do lucro líquido frente ao exercício anterior, que nem ela fez aqui no caso da receita. Então isso aí nós vamos elucidar aqui para você durante esse vídeo. Se você olhar para essa lâmina, você vai ter um entendimento do que é o tamanho e o que é importante dentro dessa companhia da Porto Seguro. Observe que aqui nós temos o consolidado das receitas. Então, como a gente viu, a receita total saiu de 18,9 bilhões aqui em 2020 para 21, quase 5 bilhões em 2021. Na parte aqui de baixo, porque eu não estou avaliando agora o quarto trimestre, frente ao quarto trimestre do exercício anterior, eu vou olhar o ano como um todo para tentar facilitar e encurtar um pouco o vídeo. Observe que, naquilo que ela é forte, na parte de seguros, porque aqui nós estamos por linha de negócio, então ela teve um aumento aqui de 11% nas suas receitas. Lembrando que nós estamos falando consolidado de receitas. Passou para 14,9 bilhões e você veja o quanto ela contribui aqui, ó, em cima da receita total. E depois, logo abaixo, vem os negócios financeiros, porque essa companhia trabalha também com cartões de crédito e você pode também, vamos dizer assim, aprofundar mais na questão do trabalho que ela faz dentro do ramo financeiro para você entender bem como esse pilar da companhia se comporta. E depois aqui o seguro-saúde da companhia tem um crescimento de 16,1%, sendo que no ramo financeiro o crescimento de 20,9%. Depois tem a parte de serviços com crescimento de 31,5%. Quando a gente faz uma análise do que é apresentado pela companhia, é importante você perceber e entender assim, o que a companhia está trazendo para vocês, o que a companhia está trazendo para nós, no caso, que somos investidores, e como é que a gente faz a leitura desses dados de forma que a gente não caia em alguma confusão que faça a gente perder a referência do que está sendo visto. Eu chamo a atenção aqui pelo seguinte, você viu lá que a companhia ela colocou, olha, nós temos em torno de 1 bilhão e 500 milhões de lucro líquido, que a gente viu na lâmina anterior. No entanto, se você for olhar aqui para o lucro líquido recorrente da companhia, veja que ele está aqui apresentado em 1 bilhão 177, 1 bilhão e 200, é um pouco a menos. Depois nós vamos ver o que aconteceu ali, que ela trouxe lá como lucro líquido 1 bilhão 500, quando na verdade o recorrente é 1 bilhão 177. Mas o que a companhia está nos mostrando aqui é a sua rentabilidade histórica. Então, é o consolidado da rentabilidade relativa ainda. Claro, relativa a alguma coisa. Ao quê? Ao retorno sobre os ativos médios da companhia. Então, ela tem os seus ativos e ela tem um retorno sobre esses. Então, ele está dizendo o seguinte, com o meu lucro líquido, eu estou acima do CDI. E como é que eu sei que é o CDI? Veja que a rentabilidade é em percentual do CDI,
que está sendo mostrado aqui. Então, pegando esse lucro líquido, certo? E fazendo a correlação com os ativos, o quanto ele evoluiu em relação aos ativos médios da companhia, ele foi de, aqui no caso 2021, 287% sobre o CDI. Então, vamos supor que a taxa de juros, só uma ideia aqui do que eu estou querendo dizer. Digamos que o CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários. Digamos que ele mais ou menos acompanha a taxa Selic, mas digamos que ao longo do ano ele tenha sido de 5%. Então 200%, 287% é como se fosse 3 vezes esse valor. Ele passaria para, em vez de 5%, lá para a faixa dos 15%. É isso que está dizendo na comparação com o lucro líquido. Ou seja, vamos dizer assim, uma demonstração de rentabilidade em função do lucro líquido e em função do retorno sobre os ativos médios da companhia. Mas a verdade é que o fato consistente aqui, que é o que precisa ser verificado por você, investidor, é que o lucro líquido ele veio, o lucro líquido recorrente ele veio de 1.649 para 1.177 milhões. Isso aqui é o que chamou a atenção para o exercício de 2021 e agora nós vamos olhar o que pode ter impactado nessa redução do lucro líquido. A maior força da Porto Seguro ela está dentro da sua vertical, que é como eles denominam, né, que é o seu pilar de seguros, justamente aqui no seguro alto. Veja que a Porto Seguro cresceu no ano 3,6%, enquanto que o resto do mercado, que é esse azul mais claro aqui, 2,3%. Além disso, veja aqui no residencial, teve um crescimento aqui de 4,2%. No seguro vida, cresceu 12,1%, enquanto que o mercado cresceu 5,6%, um seguro forte aqui da companhia, e o empresarial cresceu 7,4%, ao passo que o mercado cresceu 6,5%. Mas naquilo onde a companhia é forte, também pode estar o seu tendão de Aquiles. Ao mesmo tempo que ela é muito forte aqui na parte de seguro de automóveis, veja que a sinistralidade, e aqui a gente faz um comparativo da sinistralidade da seguinte forma. Onde está em azul mais escuro é Porto Seguro, e onde está em azul mais claro é o mercado, tirando a Porto Seguro. Veja que o crescimento aqui da sinistralidade em 54,5%, ao passo que o mercado como um todo, só no pedacinho que compete ao mercado, é um número muito pequenininho para olhar ali, mas em torno de 9,3%, passando para o total 63,8%. Ou seja, a contribuição da Porto Seguro foi muito grande nisso. Então, provavelmente, esse aumento de sinistralidade aqui, no caso de 2015 a 2020, foi de 54%. Mas se você pegar o ano de 2021, foi de 52%. Ela, embora tenha reduzido, ela se mantém muito alto. Então, um dos impactos prováveis da Porto Seguro está aqui. E se você verificar na parte empresarial, a companhia também tem uma grande contribuição. Então, indicando que por aí possa estar justamente a sua redução no seu lucro líquido. E veja que no outro pilar da companhia, onde ela chama de vertical, que é na parte de seguro-saúde, observe que aqui, nesse quadrado, eu mostro a parte de 2020, como ela esteve acima da sua média. Claro, a gente estava no período pandêmico. Por outro lado, veja que se estendeu mais esta média no exercício de 2021. Então isso aí trouxe impactos, com certeza, para a companhia e que refletiu aí nos seus resultados. Mas atualmente a companhia tem voltado então para a sua média regular, você pode ver por esta ponta da curva aqui, que é a faixa de 78% de sinistralidade. E aqui nós temos então uma abordagem bem rápida sobre outro pilar da companhia, que é relativo aos negócios financeiros, que trabalha na parte de cartão de crédito. E alguns destaques aqui que a gente pode mencionar, cartões de créditos emitidos aqui no quarto trimestre, 222 cartões emitidos, só nessa parte aqui que é de cartão, onde nesses cartões 64,3% das contas são ativas. Os prêmios aqui transacionados chegaram a totalizar ao longo do tempo das transações do cartão 38,8 bilhões. E no crédito direto ao consumidor, ainda foi possível aqui a contratação de 119,
que fez com que essa carteira de crédito, que colaborou aqui para a carteira de crédito nova, evidentemente, passasse aqui, se comparado no ano a ano, 7%. Aliás, no comparativo trimestre a trimestre, em relação ao trimestre anterior, se comparado ao quarto trimestre do ano passado, o crescimento aqui de 33%. E agora, voltando aqui para o release de resultados, vamos dar uma olhada aqui na mensagem da administração, que era o que eu queria mencionar aqui para vocês, justamente aqui nesse parágrafo, que diz o seguinte, se você me permite a leitura. O desempenho e as iniciativas mencionadas anteriormente, no parágrafo anterior, acima aliado a uma gestão operacional e financeira, permitiu o seguinte, atingir o lucro líquido de 1,54 bilhões em 2021, numa rentabilidade sobre o patrimônio líquido, conforme nós tínhamos mencionado lá na apresentação da teleconferência, médio de 23,1% ao ano, ou seja, que eram aqueles quase 300% sobre o CDI, sendo que 16,9% no trimestre atualizado, ou seja, o lucro líquido está menor, mas o que se fala aqui é sobre a rentabilidade. E aqui que nos chama a atenção, porque eu quero levar você até a página número 5, onde a gente pode verificar uma visão mais acurada sobre a questão do lucro líquido. Então veja aqui que ele está dividido em duas partes. E aqui nos interessa é justamente aqui onde estão os eventos extraordinários. Então observe que aquele 1 bilhão e 500 que se mencionou anteriormente, ele está registrado aqui embaixo. Mas se você pegar o lucro líquido recorrente da companhia, que está nesta linha, ele fica naqueles 1 bilhão 176 milhões. E de onde vem os valores que acrescentaram, que levaram então aqui dos nossos 1 bilhão 176 para 1 bilhão 544? Está justamente aqui. Houve aqui um fator não recorrente, que é esse benefício da Lei de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento, onde ingressou 124 milhões. Houve aqui também o reconhecimento do valor justo da Petlove, onde passou para cá 152 bilhões. E se você for ver aqui embaixo, tem uma reversão de imposto de renda e contribuição social de 241, acrescido ainda pelos pagamentos aqui diminuído por esses pagamentos aqui de INSS, etc., o que então fez com que o lucro líquido, de forma não recorrente, fosse para 1,554. Então, se não fossem esses fatores não recorrentes, que é o que eu excluí lá no início do vídeo, então o lucro líquido teria encolhido 28,6%. E assim, indo para as demonstrações financeiras e trazendo os dados de lá, e nós optamos por isso, porque esses dados, quando de seguradoras, a gente tem um problema ali de fazer uma modelagem que seja mais ou menos padronizada para que se estabeleça comparativos. Então nós vamos direto lá e buscamos e não vamos aos sites procurar. Mas veja que nós trouxemos de lá a receita líquida da companhia, o lucro líquido, aquele 1 bilhão 544, sendo que nós também buscamos esses valores no ano de 2017. A gente viu que ao longo do tempo a Porto Seguro vem tendo um crescimento médio composto ano a ano, de aproximadamente 6,34% ao ano na receita líquida e de 8,89% quando se refere ao lucro líquido. Observe que aqui, nos proventos pagos pela companhia, nós trouxemos aqui o valor para 2021 de R$ 1,31. Mas por que a gente fez essa consideração em relação aos valores que você não vai encontrar lá nos sites? Então eu vim aqui para esse site aqui, da Sonho Seguro, uma reportagem de Denise Bueno, ela foi do dia 20 de 10 de 2021, onde a manchete é essa aqui: Porto Seguro faz o aumento de capital de 4 bilhões. Então, ela fez o aumento de capital, 4 bilhões, e essas ações ela entregou aos acionistas, bonificando seus acionistas. Então, houve uma bonificação. Então, se tem um número maior de ações em relação ao que se tinha anterior, em torno de 2 vezes o número de ações. Então, por isso, a gente precisa voltar no passado e agora pegar aqueles proventos que foram pagos, em que pese esse aumento de capital, e fazer a divisão ajustada desses proventos pagos para que a gente não tenha distorção na hora de calcular os nossos preços. Importante aqui, quero abrir um parênteses,
enquanto a AES Brasil, ela também fez um aumento de capital, mas um aumento de capital diluindo os seus acionistas, a Porto Seguro fez um aumento de capital bonificando os seus acionistas. Então que isso fique bem na memória do pessoal que segue o nosso canal. Dessa forma, então, você verifica aqui que nós então, consideramos agora a distribuição desses proventos em função agora dessa bonificação que foi feita, esse aumento do número de ações da companhia. Então nós ainda chegamos ali, com base nas demonstrações de resultados, no patrimônio líquido da Porto Seguro, onde foi possível calcular aqui o valor patrimonial por ação. Então a gente só pega o número, veja que o número de ações aqui da Porto Seguro é de 646 milhões aproximadamente, então a gente pega o patrimônio líquido, divide pelo número de ações, então nós chegamos no valor patrimonial por ação. Se nós pegarmos aqui o lucro líquido e também dividirmos pelo número de ação, então nós vamos ter o lucro líquido por ação. Dessa forma, se nós pegarmos o preço atual da ação, a cotação atual da ação, e dividirmos por um desses dois valores, né, nós teremos aqui que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,6 e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que seria o PL da companhia, em 10. Agora vamos transpor isso para aquela nossa tabela final para nós avaliarmos de forma agrupada os dados da Porto Seguro. E aqui eu já aproveitei e já estabeleci aqui para nós no canal um comparativo com BB Seguridade, que nós fizemos em data pregressa, em função dos resultados do quarto trimestre, como é que foi o desempenho da companhia. E agora vamos fazer para Porto Seguro aqui também. Então observe que o PL aqui da Porto Seguro, como a gente viu, calculado 10,4, o que significa? Se você investir na companhia, ao preço que ela tem hoje, você vai levar 10 anos para ter o seu retorno, enquanto que o PL aqui da BB Seguridade retornaria em 12 anos, mais ou menos. Veja que, por outro lado, olhando aqui para o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, porque isso aqui nos mede duas coisas. O quanto uma ação pode estar barata. A gente entende que uma ação está barata quando ela está abaixo de 1. Então, por exemplo, se esse valor der abaixo de 1, a gente entende que ela pode estar barata. Aqui está 1,65, entre 1 e 2, a gente entende que ela está mais ou menos dentro do preço, e observe que, se nós considerarmos apenas este indicador, aqui a BB Seguridade estaria com 6,58. Lembrando, né, que no caso das seguradoras, e especificamente do BB Seguridade, ele é uma holding do Banco do Brasil, ele fazia parte do Banco do Brasil e depois foi criada uma nova empresa para fazer a administração, então ele não levou nada porque o que acontece? O principal canal de BB Seguridade são as agências do Banco do Brasil e ela faz parte da holding, né, do que compõe o Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil é controlador, então por isso que isso aqui às vezes não faz tanto sentido quando você olha para o projeto como um todo. Por outro lado, isso aqui também, na questão de ver se a ação está barata ou não, dimensiona o risco do negócio, porque quanto maior esse valor, significa que maior é o risco que você tem para fazer esse investimento, uma vez que essa ação pode estar cara demais, e quanto mais ele se distancia de zero, maior é o risco que você está... quanto mais se distancia de 1, maior é o risco que você está assumindo. Quanto ao crescimento das companhias, a gente viu o BB Seguridade andando de lado, até decaiu nos últimos 5 anos, que nós temos para os 5 anos, ao passo que Porto Seguro cresce, aí, como a gente viu, na sua receita operacional em torno de 6,34. O lucro líquido do banco do BB Seguridade também estável, totalmente lateral, ao passo que o lucro líquido do Porto Seguro cresce 8,89. Temos aqui a dívida líquida dessas duas companhias, Porto Seguro bem mais endividado, quase 4 vezes a dívida do BB Seguridade. O lucro líquido de BB Seguridade perto dos 4 bilhões, ao passo que o lucro líquido estimado aqui, então a gente está projetando, a gente pegou aquele lucro líquido, 1 bilhão e 500, e com esse crescimento que foi estabelecido, aqui a gente fez uma projeção do que pode ser para o ano de 2022. Com isso, sabendo
esses dois valores projetados, é só dividir pelo número de ações. Lembrando que BB Seguridade tem 2 bilhões de ações, ao passo que Porto Seguro 646 milhões. Então, se você dividir, aliás, se você pegar o lucro líquido e retirar aqui desse valor o payout médio, veja que no caso aqui BB Seguridade 83% e Porto Seguro 54%, você vai chegar no valor a ser distribuído para os acionistas. Pega esse valor em função do payout, divide pelo número de ações, então isso nos possibilita calcular o nosso preço, o nosso projetivo de valor a ser distribuído em proventos. Aqui no caso, a possibilidade, Porto Seguro teria de distribuir R$ 1,42, ao passo que BB Seguridade R$ 1,97, como nós já havíamos mostrado no vídeo anterior. Nos últimos anos, 5 anos, aqui, então a gente fez um cálculo para 5 anos, BB Seguridade distribuiu aqui R$ 1,81 em média de proventos e Porto Seguro R$ 1,24. Desta forma, sabendo esses valores, nós podemos calcular 2 preços tetos possíveis aqui. Um para o passado, então quando a gente vê a média dos dividendos passados, a gente pode calcular um preço teto que a gente estabelece. E como é que é feito o nosso preço teto, que a gente não cansa de repetir aqui no canal, a gente pega o valor desses proventos pagos e divide por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, dividindo por 6%, olhando para o passado, o preço teto de BB Seguridade ficaria em 30,23 e o preço teto de Porto Seguro 20,69. Se nós utilizarmos agora o projetado, o preço teto da BB Seguridade ficaria em 32,83 e o preço teto aqui da Porto Seguro em 23,77. No momento em que este vídeo está sendo gravado, nós temos os 2 preços da ação. Observe que tanto BB Seguridade quanto Porto Seguro estão abaixo dos seus preços tetos. E qual seria a melhor? Aquela que tem a maior distância ou da média dos preços tetos ou a maior distância do menor desses 2 preços tetos. Neste caso aqui, quem tem o menor? BB Seguridade. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like. Do contrário, seu like também é importante para nós. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição. Deixe seu comentário, faça a sua pergunta para que eu possa dirigir o conteúdo do canal e até responder dúvidas para você aqui e melhorar a qualidade dos seus investimentos. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!